E aí, meu velho, tudo bem? Vamos gravar o vídeo de hoje? Sabe o que eu estava pensando da gente falar sobre liderança de mercado? Como fazer você se tornar um líder de mercado? Afinal, na cabeça do consumidor, em cada categoria existem apenas dois lugares, o primeiro e o segundo. Todos os outros competem por preço. Imagina, por exemplo, o refrigerante, Coca-Cola e Pepsi. O que vem depois? É preço. E a gente não quer competir por preço, perder dinheiro com margem e essas coisas. Então hoje nós vamos falar como você se tornar líder de mercado. Enquanto a gente espera o elevador, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, deixa o joinha aqui embaixo, porque assim o meu canal passa a ser um dos líderes para ajudar a sua empresa a mudar de patamar. Afinal, a gente tem discutido muito sobre isso, como fazer você se tornar líder de mercado, parar de competir por preço e entrar de vez na era da experiência. Aliás, falando de entrar de vez na era da experiência, acredito que você já me conheça, mas não custa lembrar. Eu já fui considerado King of Experience, mas a verdade é que eu trabalho com empreendedorismo de experiência e ajudo empreendedores a entrar de vez na era da experiência, que é a era mais lucrativa dos negócios. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre empresas que trabalham diferenciação e empresas que não trabalham, a estratégia do Oceano Azul, que é um livro do Sean Kim, e também aproveitar para dar uma dica. Se você ficar até o final, então você vai receber uma dica sobre como fazer a sua empresa se tornar líder de uma categoria, líder de mercado e estar em primeiro lugar na cabeça do consumidor. Oceano Azul, né? O Sean Kim, quando ele escreveu o livro, ele fez uma analogia entre o oceano em que existem muitos peixes, muita vida marinha, tubarões, e existe um ataque cotidiano, ele chamou isso de Oceano Vermelho, e o Oceano Azul, onde você pode nadar tranquilamente, sem o risco de ser mordido pela concorrência. Óbvio que essa analogia é com o preço, é com a margem, é com um mercado onde tem muitos competidores. Então, se você está em um ambiente onde tem muitos clientes, né, e você vai acabar conquistando seus clientes sem nenhuma diferenciação, você está no Oceano Vermelho. Ali a margem é baixa e as empresas acabam não conseguindo ter grandes lucros. Agora, empresas que faturam menos, mas estão no Oceano Azul, conseguem ter uma vida muito mais tranquila e muito mais saudável. É isso que o Walt Disney dizia na frase que eu acabei de dizer, quando a gente pensa, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, pense no impossível como o seu Oceano Azul. Mas qual que é a ideia de estar em um Oceano Azul, né? A gente vai conversar com um cliente chamado Early Adopter. O que é Early Adopter? Early Adopter é o cliente que compra primeiro, aquele que vê a ideia. Sabe quando vão lançar um iPhone e a fila lota de pessoas que querem ter o iPhone logo que ele seja lançado, o primeiro modelo, o último modelo, a coisa mais atual que existir? Esses são os Early Adopters. São pessoas muito próximas e muito conectadas à sua marca, que não estão preocupadas com a concorrência, porque elas querem a sua marca, querem o seu produto. E como que se alcança isso? Falando diretamente com ele. Eu vou dar um exemplo que eu gosto demais, que é o prédio da Porsche. Nos Estados Unidos, uns caras decidiram construir a Porsche Tower. O que é a Porsche Tower? É um edifício somente para quem tem carro Porsche. E é até engraçado porque perguntaram pro arquiteto, né, o Deezer, que fez o prédio, e esse case é muito legal, e perguntaram para ele, mas e se o consumidor não tiver um Porsche? E ele disse assim, mas por que o consumidor não teria um Porsche? E eu acho divertido isso, porque o apartamento custa 33 milhões de dólares, então comprar o Porsche é o de menos para esse consumidor. O que importa ali é o desejo. E o mesmo grupo de arquitetos que fez esse prédio construiu o prédio do lado, um prédio muito semelhante, com os mesmos atributos, com o mesmo tamanho, as mesmas medidas, na mesma localização. Só que esse prédio da Porsche tem uma garagem que você entra com o carro e ele sobe até o seu andar. E você pode estacionar o Porsche como uma obra de arte na sua sala. É o primeiro prédio do mundo a ter esse serviço exclusivo da Porsche, né? E o que eles conseguiram com isso? Se diferenciar e se conectar com as pessoas que amam o Porsche, que amam os carros da Porsche. E aí, olha só, eles estão no Oceano Azul, eles não estão falando com todos os clientes, eles não estão falando com quem está preocupado em pegar um financiamento ou tentar comprar o carro, eles estão falando com quem tem um Porsche. E assim eles conseguem se conectar muito mais forte com essas pessoas que têm desejo. O prédio do lado, muito parecido com esse, custa em torno de 8 milhões um apartamento. E o prédio da Porsche custa em torno de 33 milhões. Pouca diferença, né? Isso é estratégia de diferenciação. Começou a chover aqui. Bora. Isso quer dizer que não adianta você conversar com todos os clientes. Você tem que conversar com aquele cliente que é muito próximo da sua empresa. Aquele cliente que acredita na mesma coisa que você acredita. E acreditar na mesma coisa significa ter um ponto em comum.
E com isso vem a minha grande dica. Para você se tornar líder do seu mercado, nem sempre você vai conseguir entrar na liderança das Coca-Colas, por exemplo, né? Imagina, vou dar um exemplo aqui para você. Coca-Cola e Pepsi já são líderes do mercado. Como que eu faço para lançar um novo refrigerante e me tornar líder de uma categoria? Digamos que eu faço um refrigerante com um pouquinho mais de cafeína, que dá mais energia para as pessoas, e digo que isso não é sobre refrigerante, isso é sobre se energizar. Cria a categoria de energéticos. Assim a Red Bull passou a ser líder do seu mercado. Se você não consegue, presta atenção nessa dica, se você não consegue ser líder de uma categoria, você precisa criar uma nova categoria. E ninguém pode questionar o tamanho que a Red Bull alcançou. Mas no fundo, é só um refrigerante com um pouquinho mais de cafeína, que eles resolveram chamar de energéticos. E criando uma nova categoria, diferente da categoria dos refrigerantes, eles passaram a ser líder. O prédio da Porsche é só um prédio, mas criando uma nova categoria, colocando uma conexão com um pequeno grupo de clientes, que só eles podem ter, mais ninguém pode ter, eles são líderes, mais uma vez, de uma nova categoria. Se alguém falar em um prédio em que pode estacionar o carro dentro, o prédio da Porsche será liderança em Miami. E quando você é líder de uma categoria, você cobra um preço muito maior. Um prédio de 33 milhões de dólares em relação ao prédio de 5 milhões ou de 8 milhões de dólares. O refrigerante Red Bull, que custa R$13, para a Coca-Cola, que custa R$4. Se você criar uma nova categoria, você se tornará líder do seu mercado e o seu valor agregado ao seu produto é muito maior do que o tangível até então. Se você chegou até aqui e gostou dessa dica, eu vou pedir para se inscrever no canal, deixar um joinha e, claro, compartilhar esse vídeo com um amigo seu empreendedor. Afinal, essa dica pode ter servido não só para você, como pode estar ajudando um grande problema de um amigo seu empreendedor que tem um negócio, que tem uma empresa, que é vendedor, a ele também alcançar um pouco mais do sucesso, mudar de patamar e, quiçá, entrar de vez na era da experiência. E lembrando que aqui embaixo eu coloquei um e-book, que é um capítulo extra do meu livro, de 10 Passos Mágicos para o Sucesso, em que a gente fala do impossível, o lugar onde a concorrência é menor.